O Supremo Tribunal Federal ratificou o acordo entre a União e os estados e adaptou liminares concedidas sobre as dívidas dos estados a acordo com a União. Na última sessão do semestre, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, a partir de hoje, os estados devem começar a cumprir acordo firmado com a União sobre o pagamento das dívidas. Em abril, o STF concedeu liminares estabelecendo um prazo de 60 dias para que houvesse um entendimento entre as partes. No dia 20 de junho, o acordo foi firmado, estabelecendo que os estados não precisam pagar de julho a dezembro as prestações da dívida e as que deixaram de ser quitadas por causa das liminares devem ser pagas em 24 meses, com a aplicação de juros compostos. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator, ministro Edson Fachin, para que o acordo comece a ser cumprido. A principal consequência da manutenção das liminares seria o diferimento do pagamento dos valores suspensos pelas medidas. Tendo havido consenso sobre os termos do acordo entre as partes, é possível, portanto, que os efeitos das liminares restringam-se ao que ali se fixou. Então, em conclusão, senhor presidente, faça o exposto, resolva a questão de ordem, é o que trago como sugestão a este plenário, para a solução que trago, no sentido de indeferir o pedido de prorrogação do prazo peremptório concedido pelo plenário para as medidas cautelares, explicitando o advento do termo final em 22 de agosto próximo. Ademais, propõe ao colegiado seja deferido o pedido formulado pela União nesses termos, a fim de que sejam aplicados cautelarmente aos autos e às liminares os exatos termos dos ajustes negociados com os estados a partir do dia 1º de julho de 2016, conforme a ata da reunião realizada no dia 20 de junho próximo passado. É como voto, senhor presidente. O ministro Teori Zavascki sugeriu que, durante o cumprimento do acordo, os termos das liminares sejam mantidos, para que a União não possa aplicar sanções aos estados, em especial o bloqueio de repasse de recursos federais. Quando nós concedemos a liminar, nós estabelecemos um prazo de vigência da liminar. Eu tenho a impressão que nós devíamos mudar isso também. Nós devíamos dizer que estamos adaptando a liminar aquilo que as partes ajustaram, sem prazo. Os prazos são aqueles do próprio ajuste. Até o julgamento do mérito, talvez, do mandato de segurança. Sim, até o julgamento de mérito, mas sem estabelecer aquele prazo máximo de 60 dias. Senhor presidente, a ponderação do ministro Siri tem inteiro sentido, porque o lapso temporal dos 60 dias que foi deferido, também dentro dele se circunscreveram os efeitos da liminar. Portanto, creio que a ponderação vem em boa hora, eu a acolho no sentido de remeter, portanto, esse ajuste até a apreciação do próprio mérito do mandato de segurança. Por maioria, os ministros decidiram, então, adaptar as liminares aos termos do acordo. Ficou, por maioria, aprovada, então, digamos assim, a adaptação da liminar aos termos do acordo, conforme enunciado no voto do eminente relator. Bom, e para falar sobre esse encerramento do semestre judiciário, está aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccoloto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Bom, a gente viu aí o julgamento que teve nessa sessão, né? A Ana Paula contou pra gente como é que foram os votos dos ministros, mas geralmente é esperada também para essa última sessão um balanço, né? Esperado um balanço. O ministro não leu o balanço, né? Mas a gente pode destacar julgamentos importantes desse primeiro semestre, não é? No finalzinho da sessão ele disse que, ao contrário do que sempre faria, ele preferia publicar esse balanço, mas disse que os números são bastante consideráveis em termos de julgamentos, não apenas no plenário do Supremo, mas também em decisões monocráticas, decisões proferidas pelas turmas, enfim, várias decisões importantes proferidas no Supremo Tribunal Federal nesse primeiro semestre de 2016. Mas eu destacaria 3 pontos fundamentais, ou talvez 3 grandes julgamentos nesse primeiro semestre. 2 que aconteceram em fevereiro e um agora, ao finalzinho, apagar das luzes,
em junho, logo na semana passada, sobre a característica do tráfico privilegiado não ser mais considerado hediondo, não obstante ele seja equiparado a esses crimes hediondos. Os ministros, na semana passada, no finalzinho de junho, como eu disse, acabaram entendendo que esse tráfico privilegiado, que trata-se de uma causa de diminuição da pena para aqueles réus que foram condenados por tráfico, eles são primários, têm bons antecedentes, não estão envolvidos em atividades criminosas e nem inseridos em organizações criminosas, eles têm o direito de uma progressão de regime, vamos dizer assim, por um lapso temporal muito menor, teria o direito a pedir essa progressão nos termos da lei das execuções penais, não sendo aplicado, portanto, a lei dos crimes hediondos, que é muito mais dura, muito mais drástica, somente possibilita a progressão de regime para os condenados por tráfico, caso eles já tenham cumprido pelo menos 2/5 da pena, se forem primários, ou 3/5 se forem reincidentes, e tem o direito também agora, não sendo considerado mais hediondo, essa modalidade de tráfico específico, tráfico privilegiado. Eles têm a possibilidade de terem a concessão de indulto, anistia, o que é proibido no tráfico. E também podem ser crimes considerados afiançáveis, já que a própria Constituição diz que os crimes hediondos eles seriam inafiançáveis e suscetíveis de graça, anistia ou indulto. Então essa seria uma decisão que eu destacaria, mas lá no início do semestre, 2 grandes decisões também podem ser destacadas. A primeira delas seria com relação à possibilidade de acesso pelo fisco a informações sigilosas de dados bancários em instituições financeiras. Os ministros acabaram mudando o entendimento que desde 2010 vinha sendo proferido aqui na Suprema Corte para entender que essa transferência de informações entre fisco e instituições bancárias não representa uma violação, na verdade, uma quebra dessa inviolabilidade do sigilo de dados bancários, mas sim uma necessidade para que o fisco possa realizar o seu mistério, que é justamente fiscalizar para poder arrecadar. E com isso muda-se, por maioria de votos, não foi uma votação unânime, o entendimento da Suprema Corte. E ainda em fevereiro, uma grande decisão que modificou também o entendimento da jurisprudência, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em razão de uma jurisprudência que havia sido firmada em 2009, é com relação ao início do cumprimento da pena para uma pessoa que já tenha sido condenada e cuja condenação tenha sido confirmada em segunda instância. Trata-se do cumprimento provisório da pena, não obstante o trânsito em julgado, aquele momento em que não se caiba mais recurso para discutir aquela decisão, ainda esteja passível de julgamentos nos tribunais superiores. Me lembro desse julgamento, o ministro Teori Zavascki, relator, ele entendeu que o momento para se analisar provas e fatos vai até a segunda instância e que após essa segunda instância, o mais que se poderia discutir seriam questões de direito, difícil, e a culpabilidade do réu ficaria aferida apenas na primeira e segunda instâncias, quando então deveria ser considerado o trânsito em julgado para essa questão. Portanto, ele disse que não violaria o princípio da inocência o início dessa execução da pena a partir da confirmação na segunda instância. Então, foi uma grande decisão que acabou modificando uma jurisprudência que desde 2009 ia sendo implementada aqui na Suprema Corte.